Com o hat-trick no Dembélé e mais uma boa atuação da França, a França vence mais uma partida e convence, tá? E passa em primeiro do grupo I. Então vem comigo que nesse vídeo vamos destrinchar essa vitória da França. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TheFoot. E eu sei que vocês já devem, assim, tá de saco cheio de eu elogiar a França, né? Já tem 3 vídeos aí que eu tô elogiando a França. Então nesse vídeo eu até vou tentar falar mais da Noruega em si, que eu acho que fez uma boa partida. E que também eu tava devendo trazer um vídeo da Noruega, que eu prometi. Não, aliás, não cheguei a prometer na Noruega em si, mas eu citei, então vou aproveitar o gancho pra falar da Noruega. E também, de antemão, né, antes de tudo, também queria falar pra vocês que eu prometi o vídeo da Holanda, né? Falei que ia fazer o vídeo da Holanda. Aconteceram uns imprevistos, enfim, não consegui gravar. Eu assisti a partida da Holanda, né, a vitória da Holanda que aí conseguiu se classificar tranquila como líder do seu grupo. Só que eu, enfim, por alguns problemas eu não consegui gravar esse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Como a Holanda se classificou, agora tá esperando sua adversária, sua possível adversária, que aliás já tá confirmada, né, Marrocos. Eu vou aproveitar porque eu já queria fazer um vídeo de Marrocos, já queria fazer o vídeo da Holanda e aí pronto, né? Assim como eu tô fazendo esse vídeo aqui, aliás, como eu vou fazer esse vídeo, eu faço com a Holanda e Marrocos. Então eu já aproveito e falo dos dois. Fechou? Então vamos deixar combinado assim, tá? Mas peço desculpas que eu sei que eu prometi, eu deveria ter feito o vídeo da Holanda, só que aconteceu uns imprevistos e não deu. Bom, agora sim, retomando, né, o rumo do vídeo, vamos falar sobre a França que vence por 4-1 a Noruega. Eu esperava uma partida, né, com muitos gols, e enfim, eu falei no vídeo passado da França que eu achava que essas duas seleções eram meio que counters uma da outra, mas a França, cara, assim, vou até deixar um título aqui, tá, pra não fazer suspense, não, enfim, esconder nenhum mistério. Pra mim a França está se tornando, sim, imbatível. E imbatível não no sentido de, assim, invencível, né? Acho que dá pra ter essa definição, essa diferença, aliás, de uma palavra para outra. Eu não acho que a França vai se tornar invencível. A França consegue, com certeza, perder com uma equipe qualquer. E eu até vou citar um ponto aqui que eu tô percebendo dessa França, um ponto negativo, na verdade. Mas o que eu acho, né, ao meu ver, o que eu acho aqui é que a França está se tornando imbatível porque tá se formando um time muito forte, com um elenco forte e com as reservas mais forte ainda. Então por isso que eu acho que a França tá criando uma casca que vai ser difícil penetrar, vai ser difícil quebrar, porque a cada partida os caras ficam mais fortes, a cada partida eles melhoram e aí deu muito o que fazer, né? E até puxando um gancho aqui, eu já citei várias vezes os outros titulares da França, mas hoje eu até cheguei a anotar, pra não falhar aqui na minha definição, né? E aí, os 11 da França dessa partida seriam eles, só pra você ter uma noção do timaço, tá? Porque assim, eu fico babando ovo da França, né? Mas não é nenhum desdém, né? No caso, é realmente com razão, porque é um time completo, cara. Começa com o Manhã, como eu já citei pra vocês, com o Koundé e o Theo Hernandez nas laterais. Uma partida do Theo Hernandez que não gostei muito, tá? Mas quando eu citar o Oscar Bob, eu já aproveito e falo do Theo. No meio, aliás, na defesa, né? Na zaga, o Pamecano e o Lacro. E aí, no meio campo temos Tchouaméni e Manu Koundé. Cara, o Koné jogou muita bola nessa partida, assim. O Tchouaméni também, tá? O Tchouaméni teve lá seus bons momentos na partida, mas eu acho que o Koné, cara, ele foi sensacional, mano. E eu mesmo fui dar uma pesquisada porque eu tava confundindo os jogadores ali, né? Porque tem muitos jogadores que a gente relembra quando fala Koné, né? E eu fui pesquisar e ele da Roma, né? Ele joga na Itália. Então eu não acompanhava realmente muito o futebol dele, apesar que eu acompanhei bastante a Série A Team, acompanhei bastante a Roma. Mas eu, enfim, não lembrava todo de ver esse jogador jogando e, cara, atuou muito bem. Acho que no meio de campo, da disputa entre ele e o Tchouaméni, cara, eu acho que o Koné jogou mais, tá? Apesar que o Tchouaméni, como eu falei, teve muitos bons momentos, né? Foi um jogaço da França, né? Não tem o que falar. E aí, no meio de campo, o Olise, e aí no ataque, Dembélé, Mbappé e Doué. Assim, esse foi o time da França 100% titular, né? O Deschamps, ele tá alterando muito nas laterais, que eu percebi, né? Aliás, o Koundé, acho que é quase titular absoluto. Aliás, ele é, né, titular absoluto em todas as partidas da França até o momento. Só que o Theo Hernandez, ele trocou, que eu lembro que teve, né, acho que é o Dante, né, o Dante, que eu falei na partida passada, e aí ele volta de novo com o Theo Hernandez. Creio que esse time básico que eu acabei de falar deve ser o time titular, tá? Não deve ser muito diferente disso. Mas algo que ele mudou muito, né, o Deschamps tá alterando muito, é na ponta esquerda. Na ponta esquerda que fica com o Doué. Na primeira partida foi o Doué, na segunda foi o Barcola e na terceira foi o Doué. Eu lembro que no vídeo passado eu fui falar dessa parte do Doué, eu acabei citando o Mbappé, né, ou Olise, eu falei um outro nome, mas era o Doué que eu queria citar. E aí, beleza, ele troca de novo essas pontas, né, vai de novo com o Doué titular, porque eu já citei que eu não gostei da partida do Barcola, partida passada, acho que o Barcola não, enfim, não fez muito. E aí ele vem com o Doué que pra mim, na minha opinião, foi melhor.
E a Noruega vem com um time misto, e assim, sem Haaland e sem Odegaard, se eu não tô enganado. Um time realmente misto, porque já estava classificada, né? E aí parecia que a Noruega, na real, não só o time, tá? Tanto o time quanto a jogabilidade da Noruega. Parecia que era uma equipe que já estava apta para acabar perdendo aquela partida ou sair com um pontinho suado. Não parecia que era uma Noruega que estava buscando a vitória, né? Claro, buscava nos seus momentos, teve seus momentos de, né, que teve, enfim, mais refino da bola e aí foi buscar mais alternativas para conseguir sair o gol. Só que na maioria do jogo em si, eles estavam muito tranquilos com a situação, porque como eu falei, já estavam classificados e, cara, passa tranquilo nesse grupo, né? Vence as 2 primeiras partidas, assim como a França. Então essa briga dos dois era literalmente para ver quem ia ser o líder do grupo. Só isso. E até certo ponto da partida passada de Senegal, se a Noruega não tivesse tomado os últimos gols que tomou do Senegal, né? Enfim, aquela questão que o Senegal fez os gols no finalzinho, correu para cima para tentar empatar, acabou que não deu certo. Se a Noruega não tivesse tomado esses gols, ela iria para essa partida da França, digo por questão de saldo, ia com essa partida da França precisando apenas de um empate para passar em primeiro. E aí é bom você ver de passar em primeiro e passar em segundo, porque o mata-mata, cara, tá complicado, tá? Essa próxima fase, que eu creio que é 16 avos, tá complicado, porque eu já citei aqui, já até trouxe um post pro canal, que aí o Brasil vai enfrentar o Japão e possíveis adversários tá se definindo ainda, então eu não quero cravar nada ainda, mas aí no próximo jogo do Brasil contra o Japão já vai estar definido, aí eu trago para vocês com mais certeza. Mas até o momento, na chave do Brasil, se não me engano, já tem a Argentina, pode vir Portugal, nesse meio da chave também, ou Colômbia, eu lembro que eu vi alguma coisa do tipo. Então é uma chave complicada, é uma chave complicada. E aí do outro também tá tendo outros, né, outros clubes ali, aliás, outras seleções muito fortes, e inclusive uma delas é a França. Enfim, é isso. A Noruega veio com o time misto, como eu citei. Na partida em si, eu acho que a Noruega realmente jogou de uma forma mais tranquila, só que a França, desde o início, é o que eu falo, cara, a França está se tornando imbatível porque é muito difícil você parar a França, cara. É muito difícil você segurar esse ataque francês. A França não gosta de ficar muito com a posse de bola, né? Vocês sabem que eu sempre trago estatísticas pra vocês. Hoje eu só trouxe a estatística da posse de bola. E já vou até aproveitar o gancho pra citar ela aqui, porque foi a única que eu anotei que eu acho que era o mais importante, né? Bom, teve 43% de posse de bola na Noruega contra 57% da França. Uma posse de bola que eu não vou lembrar agora nas anteriores, mas eu acho que foi uma posse de bola mais equilibrada a favor da França, de todas as partidas. Porque a França é esse tipo de time, de seleção, né? Vocês meio que falam time, mas é seleção. A França deixa que o adversário fique com o controle da bola e eles sabem manusear muito bem a sua defesa, né? Para não ter tantos problemas ali. E aí, no possível, né, no eventual contra-ataque, a França faz um contra-ataque quase fatal, cara. Assim, difícil você parar essa França, porque você tem um Kylian Mbappé que corre muito, você tem um Dembélé que corre muito, você tem um Doué que não é nem questão de correr, mas é questão de driblar, né? Que vem muitos jogadores nele e ele vai driblando todo mundo. Então você tem muitos jogadores naquele ataque que são rápidos, né, e ágil. E também tem a conexão direta que tem do Olise. Então a França aproveita esses contra-ataques para conseguir matar a partida. E a maioria dos gols do Dembélé foi de contra-ataque. Aliás, se bobear, os 3 foram de contra-ataque, né? Enfim, então, na partida já dá pra entender que, como eu falei, uma seria counter da outra, mas a França tinha um fator a mais nessa partida, pelo menos em específico, que a França, desde o início do jogo, já estava começando com o posse de bola, né? E eu falei sobre a evolução contínua da França, que na primeira partida não estava muito legal no primeiro tempo, na segunda partida contra o Iraque, né, se não me engano. Na segunda partida contra o Iraque, a França melhora no primeiro tempo, mas ainda assim, acho que o segundo tempo dela, ela dá uma estagnada, e aí eu falava, pô, não dá pra entender. E nessa partida parece que juntou um com o outro e ele fez uma partida quase próxima da perfeição nesse quesito, né? De bom primeiro tempo e uma continuidade no segundo tempo de uma forma coerente. Então acho que a França nessa partida consegue manter equilíbrio em ambos os dois tempos, né? O que eu achava que não estava acontecendo, porque ou era melhor no primeiro, ou era melhor no segundo, ou meio termo. E aí a França consegue ir bem nos dois. E aí, surge o primeiro gol do Dembélé, com 7 minutos. Muito cedo, aliás, o primeiro gol do Dembélé. Gol não, né? Golaço. Que aí, ele é ambidestro, cara. Então, imagina você marcar um jogador que, se você marca pra esquerda, ele pode cortar e chutar tão bem quanto na direita. Você fala, então, beleza, ele chutou na direita, vou marcar na direita. Você marca na direita, ele corta e chuta com a esquerda. E chuta também, tá? Como é que você para um jogador desse? Não tem como, cara. Eu até aqui o lateral que tava na ponta do Dembélé, que era o Djorkaeff, né? E aí, assim, o Bojorkan, ele ficou perdido, cara. Não teve o que fazer, assim. Ele ficou completamente perdido. O Dembélé tava brincando com ele.
E o Dembélé nem é muito jogador de drible, né? Ele é mais jogador de conclusão de jogada. Ou ele cruza, ou ele dá um passe, ou ele finaliza. Ele não é muito de ficar firulando. Ele faz também, né? Mas ele não é muito esse tipo de jogador. Você não vai ver o Dembélé pegar a bola e driblar 1, 2, 3, 4, esperar um pouco, cortar de novo. Não. Ele recebe a bola e já vai direto pra concluir ela, né? Então assim, surge o primeiro gol do Dembélé, como eu tinha citado. A França com controle melhor. A Noruega quase irreconhecível nessa partida, né? A Noruega das duas partidas anteriores. Já eu cito, eu vou pegar um trecho do vídeo só pra falar deles. E é isso, surge, como eu falei, o primeiro gol dele, a França dá uma melhorada, continua, aliás, da mesma forma que estava anteriormente, né, buscando mais o ataque, enfim, deixando que às vezes a Noruega ficasse mais com a bola. E aí, diante disso, né, a França de novo faz o segundo com o Dembélé, cara. E aí mais um golaço dele, como eu falei. O primeiro ele foi com a direita e os outros dois ele foi com a esquerda. E se você for perceber, ambos os três são um golaço, cara. Não é gol que teve desvio de tal jogador, não é gol que, não sei, foi no meio do gol, não. Ambos os gols foram no canto, aliás, no mesmo canto, se eu não tô enganado. É lógico, no primeiro ele vai mais pro meio, só que aí, de um ângulo da câmera parece que vai direto no canto do goleiro. Nos outros dois, acho que pra mim já vai mais próximo do canto. Então, o Dembélé acerta os três no mesmo canto e chuta com as duas pernas em ambos os três. Então, é isso. É sensacional o Dembélé, é um jogador ambidestro que é muito raro encontrar hoje em dia no futebol e até historicamente, tá? Porque você olha essa fala, né? Inclusive acho que o Donan cita na transmissão, sobre o Dembélé ser talvez o melhor, se não o melhor, um dos melhores ambidestros da história, né? E aí você fala assim, caramba, isso é um crime, nada a ver, tem muitos jogadores melhores, só que quando você pega numa lista, num papel, para poder anotar um por um, você percebe que sim, o Dembélé se sobressai perante a maioria. Então eu também fiquei, acho que com a mesma percepção que eu acabei de citar, que eu olhei na hora e falei, não é possível, pô, o Dembélé, ele é bom, mas tem muitos jogadores superiores, né, na frente. Mas aí eu fui ver a lista, né, as palavras que foram jogadas ali, né, sobre tal nomes, e aí eu falei, né, existe uma discussão. Enfim, surge então o segundo gol da França, mais um golaço do Dembélé. A Noruega começa a ter uma ideia melhor de jogo ali, começa a dar uma acordada, porque também uma goleada não seria bom para a Noruega em questão de saldo, tá? Porque os saldos também influenciam nos mata-matas ali. E aí surge então o primeiro gol, também um golaço, tudo bem que foi o único, mas mesmo assim até aquele momento estava um dos melhores gols da partida, acho que tudo bem, o Dembélé acho que foi até mais técnico, né, e um aperfeiçoamento melhor, mas esse do Asgard, cara, foi sensacional. Ele que recebe a bola da ponta, né, da ponta esquerda, e aí ele não faz um drible em questão de tocar na bola, ele faz um drible corporal, então ele recebe com a bola aqui, ele só meio que corta pra cá e o Upamecano fica no chão, não consegue desarmar ele, aliás, o Upamecano fica perdido nesse drible dele, sensacional, um drible sensacional, considerando o fato que ele nem domina direito a bola, é sensacional. E aí, o Manhã, eu acho que o Manhã foi meio precipitado, porque o Manhã é um goleiro alto, né? Então, se eu não me engano, é um Manhã alto, né? Então, ele já vai direto para um canto e, tipo, ele vai tentar sorte nesse canto. Só que, praticamente, ele deixou o outro livre. Praticamente. Tanto que o Asgard chuta no canto, acho que é o canto direito dele. E aí, é isso. Ele tava muito posicionado pro canto esquerdo, não consegue nem tiscar na bola ali. E aí, acaba ocorrendo o gol da Noruega. Até aquele momento, 2-1. E aí sim, o jogo finalmente tem contornos diferentes da Noruega, que é o que eu tava esperando, né? Mas aí, desde quando eu vi a escalação da Noruega e vi o time misto, Haaland de fora, Odegaard, enfim, vi os jogadores, né, mais reservas ali daquele time, eu falei, cara, a Noruega vai entrar em uma postura diferente. E correspondeu, né? Aí, esse é o ponto. Se você acha positivo a Noruega ter entrado desta forma, não só no time como na forma de agir, ok, porque a Noruega estava classificada, precisava de um resultado ali, um empate não estava ruim, porque aí era um ponto para cada, apesar que a França iria passar em primeiro pelo saldo, mas aí é isso, tipo, você passava 100% num grupo difícil, né? Mas aí, cara, esse é o problema, é você enfrentar a França, é só esse pequeno detalhe, você enfrentar a França, aí não dá, aí não tem como, tem que fazer. É isso, enfim, a Noruega, aliás, tentou jogar dessa forma, talvez a ideia dela não era tão ruim, não, porque já estava classificada, então tanto faz, mas aí esquece, pegou uma pedreira e a França, enfim, esbagaçou. E aí, beleza, pra gente concluir aqui os gols, surge então esse gol do Asgard, aliás, um golaço, a Noruega melhora, e aí gostei da ideia da Noruega, enfim, inicial, né, achei bem interessante, só que diante de tudo isso, mais um gol do Dembélé. Diante uma melhora da Noruega, diante uma postura diferente da Noruega, mais um gol do Dembélé, golaço, tá? Kylian Mbappé, aliás, dá 2 assistências, os 2 primeiros gols do Dembélé foram assistência do Mbappé. Então ele chega a 6 participações para gols nessa Copa em 3 partidas, né? Então são 4 gols e
É isso? Isso, 4 gols e 2 assistências. 6 participações. E o Dembélé chega a 4 gols não só nessa edição da Copa, como na sua carreira, né? Ele nunca tinha feito nenhum gol em Copa do Mundo. E, cara, você fala aqui de um atual Bola de Ouro que muito provavelmente tá disputando a próxima. Aliás, ele tá, né? Mas assim, eu digo muito provavelmente que ele deve ganhar a próxima, porque é o atual detentor da Champions League, fazendo mais uma boa temporada. Apesar que eu acho que quando a gente fala em questão de decisivo nessa Champions, eu sou muito mais o que Kvaratskhelia do que o Dembélé. Eu acho que ele teve muito mais momentos positivos em questão de decisão do que o Dembélé, mas a final do Dembélé eu acho que foi quase perfeita. Mas como eu falei, o Kvaratskhelia é que sofre o pênalti, né? Mas o Dembélé cobra também de uma forma que... gelado, cara, gelado. O Raya vai pra um lado e ele chuta pro outro. Enfim, então ele é um cara que tem essa mídia absurda, ele tem essa responsabilidade grande de ser o atual detentor da Bola de Ouro, né? Então, a qualquer partida, qualquer campeonato que o Dembélé entrar pra disputar, ele vai ter os holofotes de certa forma, e vai numa seleção francesa que já tem os seus próprios holofotes, né? Enfim, no geral. E é isso, então, assim, ele não ter feito o primeiro gol ainda não era nenhum problema, mas, de certa forma, era um ponto a se pensar, né? Enfim, e aí ele vai e faz o seu primeiro gol na Copa, né, na partida passada, e aí vai lá e faz mais 3 nessa partida, e aí sim chega a 4 gols na sua carreira. Diante de tudo isso, temos Kylian Mbappé, que dá mais 2 assistências, faz uma boa partida, e acho que o Olise fica um pouco apagado diante de tudo isso, né? Enfim, gente, acho que pra não me estender tanto no vídeo, a partida continua com esses contornos da Noruega tendo melhores momentos, melhores chances, aliás, né? A França estava muito mais sobre uma possível posse de bola ali no contra-ataque, mas, enfim, não estava sofrendo tanto perigo também. E aí, no finalzinho, quase pra concluir, tem então o primeiro gol do Doué, né? Aliás, o primeiro gol do Doué e o último gol dessa partida. E aí fecha o caixão, o Doué faz um gol de cabeça, né? O Doué que ele é pequeno, ele nem é tão grande assim. E para aquele time gigante, né, da Noruega, que acho que em questão de altura, da média de altura, é o maior time, né, nessa questão de todas as seleções dessa Copa. Enfim, Doué consegue ter uma boa abertura ali no erro dos zagueiros noruegueses, e aí ele vai lá e faz o 4º gol da França. E assim se conclui 4-1 para a França. Notas finais, aliás, considerações finais dessa partida, tá? Eu gostei da partida da França, acho que a França conseguiu ter um equilíbrio melhor nos 2 tempos, que era algo que eu cobrava, né? Cobrava, assim, que eu falava pra vocês aqui, que eu tava percebendo. Mas também acho que muitos personagens aqui ficaram ofuscados, como, por exemplo, o Olise, o Doué, que por mais que fez o gol, aliás... Ah, assistência do Tchouaméni, tá? Cruzamento do Tchouaméni. Foi do Tchouaméni? Não. O do Tchouaméni foi assistência pro último gol do Dembélé e cruzamento do Bradley Barcola. É isso. Aí o Barcola deu assistência pro Doué. Então, assim, por mais que a França teve essa melhoria nos 2 tempos, acho que foi o jogo mais regular da França no geral, né? A régua mais regular da França ali nessa Copa, eu ainda tô, assim, tô com uma expectativa ainda maior para a França no mata-mata, porque não vai enfrentar um adversário tão complicado até o momento, é a Suécia, mas aí, como eu falei, não vou confirmar nada com vocês, gente, porque, né, tem muito jogo para rolar ainda. Mas até o momento, França e Suécia na 16avos, né? E aí, nas 8avas de finais, pode ser, quem sabe, uma Alemanha. Então, é jogaço, jogaço. Então é isso, a régua, assim, a média pra mim da França tá muito alta, então é o que eu espero pra essas 8avas de finais, e como eu falei, eu acho que eles só vão parar na final, infelizmente, né. Do lado da Noruega, tava pra fazer o vídeo da Noruega, que bom que teve essa partida, já aproveitei, né, o útil agradável, matei 2 coelhos com uma cajadada só, e, enfim, e da Noruega, cara, assim, eu gosto muito da Noruega, eu gosto muito da jogabilidade da Noruega, e tava esperando realmente um bom jogo deles, e eu acho que até melhor do que eu vi, porque o que eu vi não me convenceu tanto, mas é uma partida que não mudava nada, cara. Assim, mudava um adversário ou outro, uma chave ou outra, mas parecia que, realmente parecia que a Noruega não estava se importando com isso. E se eles não estão se importando, quem sou eu para me importar, não é mesmo? Então, já é uma campanha histórica, sem sombra de dúvida. Ainda acho que a Noruega vai para umas 8avas de finais, porque eu não lembro o exato o adversário, acho que é a Costa do Marfim. Tudo bem, Costa do Marfim é uma boa seleção, né? Deu trabalho para a Alemanha, tem um bom Diomande, aliás, um excelente Diomande. Então é um jogaço. Mas eu ainda acho que a Noruega passa tranquilamente, porque poupou, cara, poupou seus jogadores. Realmente a cabeça aqui do time que foi imposto e da jogabilidade dessa seleção nessa partida foi pensando no futuro e não no presente. E tá tudo bem, né? Tá classificado, então é isso. Enfim, essa é a minha análise geral sobre mais uma goleada, possamos dizer assim, né? Uma boa partida da França. E aí, no próximo vídeo, vou falar da Espanha e, lembrando, o vídeo da Holanda vai acontecer e eu vou fazer quase dessa mesma forma, porque vai ter Holanda e Marrocos, aí já vou aproveitar e vou falar dos dois, porque já eram 2 seleções que eu queria muito falar. Mas, se vocês quiserem, eu trago um vídeo especificamente da Holanda, ou especificamente Marrocos, ou dos dois, né? E aí vocês que sabem. Fechou? É isso, galera. Não esquece,
deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo vídeo pra falar da Espanha, tá? A Espanha que enfrenta o Uruguai. Então, até o próximo vídeo.